Oi, Qualitas! Vamos para a nossa última aula desse módulo de levantamento de requisitos. E, não menos importante, mas eu precisava mostrar os outros conteúdos para vocês antes de chegar nesse tópico, que é prioridade. Isso mesmo. Hoje, como vocês ainda estão com a mentalidade de que eu sou o QA, mas estou atuando como braço direito do meu PO aqui, ajudando ele na documentação e criando os critérios de aceite para as histórias, eu preciso que vocês entendam muito bem esse conceito de prioridade. Prioridade nada mais é do que o que eu preciso executar primeiro, antes de tudo, né? Então, é a mesma coisa que eu disser pra vocês, a prioridade de vocês de manhã é preparar o café ou preparar o almoço? Tipo, de manhã cedo, tá? Vocês são uma pessoa que toma um café, almoço e janta. A prioridade de vocês de manhã vai ser preparar o café da manhã, né? Porque não adianta preparar o almoço e não tomar café da manhã, né? A não ser que você não tome café da manhã, mas no caso aqui vocês tomam, né? E outro exemplo de prioridade. Eu vou iniciar a comida, tô com uma comida em mente, mas não vejo se tem as coisas em casa. Aí quando eu vou preparar, falta isso, falta aquele outro, falta aquele outro, falta aquele outro. Então, o pré-requisito do almoço era levantar todos os requisitos ali, que no caso os requisitos são os ingredientes da receita que eu tava em mente. Então, isso é a prioridade. A gente precisa estabelecer a ordem do que é desenvolvido primeiro, tá? E aí, a gente tem 3 níveis de prioridade, tá? Nós temos nível de prioridade alta, que esse nível de prioridade alta é histórias, tarefas, o que quer que seja, qual o tipo, né, discriminatório da tarefa. Alto quer dizer, para tudo e faz isso, porque isso vai bloquear. Então, é isso mesmo, gente. Por exemplo, vocês vão desenvolver a tela de dar play na música ou vão desenvolver a tela de login? Porque, né, a gente precisa ter uma tela de login para depois, né, a gente desenvolver a lista, né, exibir o app e tudo mais. Até a gente poderia desenvolver essa tela de forma paralela, né, mas na hora de agrupar, a gente precisa ter a tela de login, né. Então, é muito importante que a gente saiba a ordem das coisas, porque senão essa tarefa de play na música, ela vai ficar lá, parada, por causa que daqui a pouco não se criou o banco de dados para música, para salvar as músicas e tudo mais, não tem o login. Então a gente precisa estabelecer prioridade do que é desenvolvido antes para o que é desenvolvido depois. Então temos essa primeira prioridade, que é a prioridade alta, que é a que bloqueia, que tem que estar lá no nosso topo da lista para ser pega primeiro. Depois nós temos a nossa prioridade média, que ela vem na sequência, né? Tipo, preciso que as de alta prioridade sejam desenvolvidas primeiro, para depois essas de média serem desenvolvidas. E por último, nós temos as de baixa prioridade, que se a gente tivesse que determinar numa sprint o que vai ser entregue, porque a gente está sem tempo, né? Se a gente tivesse que determinar o que vai ser entregue antes, a gente uniria forças para terminar as tarefas de alta e média complexidade, né, de alta e média prioridade, que estão na frente para desbloquear na próxima sprint as outras tarefas, tá? Então essas de baixa prioridade são desenvolvidas por último, depois que todas de alta e de média complexidade já têm dono e já estão sendo desenvolvidas, a gente pega as de baixa prioridade para iniciar o desenvolvimento, tá? Aí agora eu vou trazer para vocês umas formas bem simples de pensar, tá? A gente pode pensar assim, ó, quais são as ordens da tela, tá? Quando a gente trabalha só com Figma, obviamente. Vamos pensar na ordem das telas, né? Ali no podcast, se vocês abrirem, vai ter o númerozinho, né? Ideal, eu peguei uns modelos assim bem intuitivos para vocês. Aí nós temos a tela 1, a tela 2, a tela 3, então por ali a gente já consegue se basear que tem uma prioridade no desenvolvimento das telas. Depois disso, a gente tem que pensar
em qual pré-requisito de cada tela. Olhar para cada tela e pensar: para eu acessar essa tela, eu preciso fazer alguma ação antes? Preciso. Qual ação? Tal ação. Então essa tal ação tem prioridade alta e a minha tem prioridade média. Ou talvez tenha alta também. Nada impede da que essa tela que você está pensando também tenha prioridade alta. Porém, nos níveis, porque no Gira existe uma configuração que, além de tu determinar alta, média e baixa, tu tem uma escala de 5 pontinhos. E aí nessa escala de 5 pontinhos, tu pode escalar o nível, ainda a sequência de alta, sabe? Tipo, tá todos vermelhos. Cara, isso aqui é altíssimo, sabe? Mas essa é alta, mas tá no meio. Então eu tenho que pegar aquela que tem 5 bolinhas preenchidas de vermelho. No Gira, tudo isso é muito configurável, por isso que ela é uma ferramenta bem interessante até para vocês irem estudando, procurando vídeos no YouTube, estudando e tendo maior domínio, que é algo bem solicitado em entrevistas de emprego, tá? E aí depois de ter pensado, ok, qual a sequência das telas? Aí analisa cada tela e vê qual o pré-requisito de cada tela. A gente tem que pensar que cada tela tem pelo menos uma história. Aí eu já tô entrando num outro gancho, né? De que quando a tela tem muita informação, talvez seja necessário quebrar essa tela em mais bloquinhos, tá? Para que no final desses bloquinhos a gente tenha toda a tela pronta. Por que isso? Vamos pensar que nós temos uma equipe de 5 desenvolvedores. E aí nós temos a tela de lista do... Eu selecionei o podcast, né? Vou até abrir a tela aqui para ajudar vocês a imaginarem o que eu tô falando, tá? Nós temos... Vamos imaginar que nós vamos construir essa tela aqui, ó, né? Nós vamos construir essa tela que por sequência tem essa tela, né? Porque vai vindo os episódios aqui embaixo, né? Elas seriam alinhadas. E aí nós temos 5 desenvolvedores, tá? Aí nós temos que desenvolver o like, nós temos que desenvolver a tela onde vai ficar a imagem, o nome, a descrição, para ver em qual top ele tá, né? Qual categoria que ele se encontra. Depois tem os recentes episódios, que foram os episódios que foram colocados por último. Então, em vez de você dar para um desenvolvedor todas essas tarefas, e esse desenvolvedor talvez demore uma sprint inteira de 7, 14, 21, um mês para desenvolver, por que a gente não divide essa tela em componentes para que fique esses 5 desenvolvedores tenham tarefas e essa tela seja entregue em uma sprint? Por exemplo, nós poderíamos desmembrar em uma tela, uma história, a imagem, o nome e a descrição, né, do podcast. Uma outra história para categoria, porque pela minha experiência isso pode dar um pouquinho mais de trabalho. Uma outra história para recentes episódios e uma outra história para dar o like. Ou seja, nós vamos ter uma história de descrição, a segunda da categoria, a terceira de recentes episódios e a quarta de like. Ou seja, dos 5 desenvolvedores que nós temos no time, 4 estariam em torno dessa tarefa, dessa tela. Porém, ela vai ser entregue muito mais rápido. Entenderam? Isso tudo também é prioridade. Essas 4 tarefas teriam prioridades altas e essas 4 telas estariam sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, em paralelo, por cada desenvolvedor, e depois eles só teriam que fazer a integração de todos esses módulos em uma tela só. Depois, vamos ver aqui o que mais que a gente tem para falar de prioridade. Quando a gente consegue ver todos esses pré-requisitos, tá? Quando a gente consegue entender, quando a gente consegue enxergar
tudo isso que eu falei pra vocês, vocês estão atingindo um nível de maturidade ideal, tá? Quando vocês conseguem enxergar e, tipo, bater o olho na tela e pensar assim, tá, essa é a tela. Qual é os pré-requisitos para chegar nessa tela? Como que eu posso dividir? Vocês estão chegando ao nível de maturidade ideal para dizer, eu já consigo me virar sozinho, eu não preciso mais do suporte de alguém, tá? Isso é muito importante e é muito satisfatório quando a gente consegue chegar nesse nível. Uma coisa que eu acho ideal para quem tá no início, faça uma timeline, desenhe. Se você gosta, tem um papel, um bloco de notas, o que for. Se tá difícil para você enxergar tudo que eu mostrei, desenhe. Pegue um papel e desenhe, tá? Eu vou pegar essa tela de descrição do podcast. Eu cliquei e vai abrir todo o detalhamento. Desenhe a tela e pense, para eu chegar aqui eu tenho que fazer tal coisa. E aí tu faz uma cronologia daquela tela. E aí você vai entender tudo que precisa ser desenvolvido antes. Não se preocupe que eu vou mostrar essa técnica para vocês também no próximo módulo de prática. Vou mostrar exatamente isso, toda a construção do zero, tá? E uma observação muito importante sobre prioridade. Ela pode ser alterada. Mas, Pri, como assim? Durante a sprint, o PO, o responsável pela a área de negócio e responsável pelas demandas que o time tem que entregar, ele pode mudar a prioridade das histórias. E isso acontece por N motivos. Porque o cliente mudou a ordem da tela que quer que seja entregue antes. Porque alguma tela foi recebido feedback negativo, né, do cliente e vai ter que ser retirada da sprint para sofrer um reajuste, então vai entrar alguma outra coisa, né, no lugar para substituir, para a gente continuar tendo aquele número X de tarefas para serem entregues. Então, essa ordem de prioridade pode sim ser mudada durante a sprint. Então, lembrando, prioridade não é escrito em pedra. Ela pode ser sim alterada durante a sprint e o time tem que estar muito ligado nisso e a comunicação tem que ser muito clara e fluida para que assim que essa prioridade seja alterada, todos os membros do time sejam comunicados e um novo plano de ação seja elaborado para que não afete na entrega final da sprint. Nos vemos na próxima aula.